tem gente anunciando para a igreja que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem gente anunciando, né? Que gente que tá anunciando? Só Jesus, Paulo, Pedro, João. Essa turminha aí. Então quer dizer que eu estou O irmão lá no fundo. É misericórdia. me preparando para encontrar com o anticristo. Eu estou renunciando. Estou levando uma vida diante de Deus para me encontrar com o filho do capetão. Essa é uma analogia que a Bíblia não faz, né? Ela não apresenta dessa forma. E até mesmo esse modo de pensar, né? Pô, tô me renunciando para encontrar com o filho do capetão, para me encontrar com o anticristo. Não que esse pregador, ele seja assim, mas é uma fala um pouco até arrogante, sabe? Porque qual que é a diferença minha para as pessoas que hoje já estão enfrentando o sistema anticristão? De alguma forma, todos nós estamos inseridos nessa sociedade que o mundo já é do maligno, né? Anticristão e tudo mais. O João vai falar que o espírito do anticristo já está nesse mundo. Mas, de alguma forma, o anticristo, não esse anticristo escatológico, mas esse sistema anticristão já persegue o povo de Deus desde o primeiro século e hoje, em vários lugares. A gente vê na Nigéria, na China, no comunismo de forma geral, lá no... Deixa eu ter país gordão lá do puxado lá, meu Deus do céu. Coreia do Norte e vários países do Oriente Médio, cristãos já estão sendo perseguidos. E por que eles estão sendo perseguidos? Porque eles não se consagram? Porque eles não renunciam? Isso aqui é uma fala que é um pouco até arrogante, né? Assim, eu tô me renunciando, por isso que eu não vou encontrar com o anticristo. Poxa, esse povo já tá morrendo, né? Significa que eles não estão renunciando, significa que eles não estão orando o suficiente, não estão jejuando o suficiente. Muito pelo contrário. A renúncia deles é que levou eles para esse lugar. Muitos deles estão lá por um senso de convicção e chamado, né? De vocação. E essa escatologia não se sustenta. Porque se a grande tribulação dura 7 anos, então eu sei que Jesus volta nesse período. Aí vem a pergunta, né? Na onde diz que a grande tribulação dura 7 anos? Com certeza está se baseando aqui em Daniel, capítulo 9, do versículo 24 em diante, se não estou enganado. Alguns pré-tribulacionistas também vão basear essa afirmação em Apocalipse, no capítulo 11, quando vai falar dos 3 anos e meio lá, depois mais 3 anos e meio. Que eles entendem isso como sendo um tempo após o outro, né? 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, ou 1260 dias, né? E aí é difícil provar, né? Que lá em Daniel, no capítulo 9, aqui a última semana de Daniel, ela tem um intervalo, né? E vai jogar ela lá pro final. Então, é um pouco complicado isso aí. De todas as possibilidades de interpretação daquele texto, essa, na minha opinião, é menos provável. Tem aqueles que creem que as 70 semanas já se cumpriram em Jesus Cristo, tem aqueles que creem que a última semana, né, ela se cumpre espiritualmente, e tem aqueles que creem, no caso, pré-tribulacionismo, e eu acredito que o dispensacionalismo de forma geral, acredito que essa última semana ela tem um intervalo ali, teve uma interrupção na 69ª semana, e a 70ª semana foi jogado lá pro final. É difícil provar isso, na verdade, né? Então esse argumento dele tá baseado nessa afirmação. E essa afirmação é bem frágil, por assim dizer, porque não há nada no texto de Daniel, capítulo 9, que sugira ou sugere que há um intervalo ali, né? Muito difícil. Então fica previsível a volta. Fica previsível. Ou ele volta no meio, que é os mesos tribulacionistas, ou volta no final, que é um pós-tribulacionismo. Faz mais sentido. A volta fica previsível. Quem é que vai andar torto? Quem é que não vai se consertar? Porque ele não quer que as pessoas se consertem, não quer que as pessoas andem na linha? Qual que é o problema? Jesus disse que acerca da volta dele ninguém sabe. Agora eu vou falar uma coisa. Ele diz mesmo, né, que acerca da volta dele ninguém sabe. Mateus 24, 30 e alguma coisa, se não estou enganado, 34, 36. Mas nesse mesmo contexto, o próprio Jesus diz, olha, observem os sinais, olha a figueira, né? Ou seja, ele diz, ó, percebam esses sinais. Aí depois ele diz, o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, somente o pai. Perceba que Jesus coloca essa tensão entre olhem para os sinais, ao mesmo tempo que o dia e a hora ninguém vai saber. Então o dia e a hora, de fato, ninguém sabe. E quem fala que Jesus vai voltar em tal data, em tal ano, pode considerar aí um falso profeta, pode considerar aí uma heresia, sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Todas as seitas, ou melhor, né, a maioria das seitas marcaram uma data para a volta de Jesus. Adventismo, tem alguns cristãos evangélicos que se aventuram, né? Tem uma pregadora famosa, uma senhora já, que tem um vídeo na internet aí falando que Jesus ia voltar em 2007. Complicado. Jesus não voltou e já faz mais de 20 anos a partir dessa data que a pessoa profetizou. Então é complicado, tomar cuidado com essas heresias. E qual que é o problema? A pessoa tem que vir retratar depois. Ó, me perdoa, eu falei uma heresia gigantesca aqui, eu não vou fazer mais isso. Mas olha pra cá. Escatologia não é histórica, é interpretativa, por isso que tem várias correntes. E aí, no caso, a gente estuda e vê qual que é a mais provável. Provavelmente isso aqui, porque existe sim alguns textos que tem um certo tipo de ambiguidade ali, enfim. E tem aquelas que são menos prováveis, né? Na minha opinião, o pré-tribulacionismo é o menos provável. O pré-tribulacionismo, ainda que ele não esteja certo, a gente tem a chance da segunda linha de pensamento. No meio da tribulação.
Mas se a segunda estiver errada e a primeira estiver certa, não vai ter chance. Eu não entendi muito o argumento dele aqui, não. Não entendi muito essa lógica aqui, não. Não fez muito sentido. Mas acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que se o arrebatamento for pré-tribulacional, ainda há uma segunda chance na tribulação para aqueles que não foram arrebatados, né? E eu acho que isso aí é o pior linha de raciocínio que alguém pode seguir. Porque é como se fosse falar assim, ó, se você não for na primeira, vai na repescagem. Eu acho muito complicado isso, que daí você vai dar esperanças, e acho que esse é o ponto do argumento dele aqui, né? Se a pessoa, a pessoa crê em um pré-tribulacionismo e não acontecer dessa forma, no pós-tribulacionismo não há segunda chance. Tem um cachorro latindo na rua, rapaz, eu acho que tomara que não pegue no microfone aqui. Mas a ideia é o que? Justamente não há segunda chance, pelo amor de Deus. E é esse é o grande perigo do pré-tribulacionismo, onde as pessoas vão viver a sua vida, porque há dois pontos de vista, né? Poxa, eu tenho que me separar, me santificar, porque Jesus vai voltar a qualquer hora. Agora, o segundo argumento dele é, a pessoa pode ficar um pouco relaxada, porque se ela não for na primeira, ela vai na segunda leva. E esses dois argumentos, eles se confrontam, né? Meio que não faz muito sentido um com o outro. E pra mim, é a pior maneira de ver. Pior maneira de ver. Ensinar para as pessoas que há uma segunda chance quando não há segunda chance. Entregue sua vida a Jesus, consagre-se a Ele e viva o Evangelho, independente da data, do dia, do ano em que ele volta, né? Mas o apóstolo Paulo ele fala em Timóteo, né, para nós, que ele amava a segunda vinda de Jesus, ele amava a vinda de Cristo. Então esse é o papel da igreja, é amar a vinda de Cristo, é desejar a vinda de Cristo. Só que para isso o próprio Jesus e o Novo Testamento inteiro diz que há algumas etapas a serem cumpridas ali, a acontecer. A trombeta vai soar a qualquer momento. Amém. Quer ver como é que uma heresia é injetada? Estou mandando você se preparar para a volta de Jesus. É assim ou não é? A palavra parece correta, mas é uma heresia que está sendo injetada e você não percebe. Como eu posso me preparar? Está me preparando se eu não sei a hora que vai acontecer. Sabe que horas que começou o culto aqui? 19 horas. Começaram a se arrumar 16, 18. Fizeram o cabelo, colocaram roupa, perfume. Porque você sabia a hora que aconteceu o evento no ginásio. Mas alguém sabe a hora que a trombeta vai soar? Então como é que estão mandando você se preparar para algo que você não sabe a hora? O próprio Jesus disse, né, ele dá várias parábolas nesse sentido, né? O servo saiu, deixou os seus bens com os encarregados ali para cuidar e não sabe quando o seu senhor volta. Ai daquele que ser pego ali desprevenido, né? Nesse próprio contexto de Mateus 24, Jesus ele comenta, ele fala algumas dessas analogias, dessas parábolas, né? Então, assim, é de fato um alerta pra gente andar preparado mesmo. Não entendi muito bem, não. Então não dá tempo de se preparar. Tem que andar preparado com a lamparina acesa. Ah, tá. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que você não pode marcar uma hora pra você querer. Quando acontecer isso, aí eu vou começar a me preparar pra volta de Jesus. Você tem que já andar preparado, né? Você tem que andar atento, alerta, vigilante, né? Então, é isso que ele quis dizer. Não que não tem que se preparar. A musiquinha do fundo é melhor, né? Pastor Napoleão Falcão foi feliz em dizer: como guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome, eu também te guardarei da hora e não na hora. Então, é isso. A aplicação final dele foi uma aplicação boa, né? De andar preparado, estar vigilante e tudo mais. Ele mandou um versículo aqui de Apocalipse 3:10, que também é Daniel capítulo 9, João capítulo 14, versos 1 ao 3, Apocalipse 3:10, é o versículo do pré-tribulacionismo, né? Eles penduram neles ali e agarram firmemente, como se de alguma forma esses textos apoiassem a visão pré, que eu acho muito complicado, muito difícil. Eu acho que eu já gravei um vídeo no YouTube do 3D explicando sobre Apocalipse 3:10, sobre como aquele texto não está falando de um arrebatamento pré-tribulacional. Se tiver curiosidade, assiste lá. E se você gostou, segue aí, curte o vídeo, compartilha. E sem discussão, sem nenhum tipo de arrogância, nenhum tipo de xingamento, mas só pensar teologicamente. A ideia do vídeo é essa, pensar teologicamente, desenvolver, tentar prescrutar, né, aquilo que a palavra de Deus diz e tentar conhecer os planos de Deus, os propósitos de Deus, acima de qualquer coisa, conhecer Jesus Cristo, nosso Salvador, e amar Ele cada vez mais, né? Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo aí.